Queridos irmãos e irmãs, ainda no mês da Bíblia, esse evangelho de hoje vem de encontro com aquilo que é a palavra de Deus. Precisamos ter os nossos ouvidos curados para escutar a palavra e a boca aberta para anunciar a palavra. A primeira leitura de hoje é a do profeta Isaías, que viveu muito antes de Jesus. E os textos do profeta Isaías, ele já prefigura, ele já anuncia a vinda do Messias, que é Jesus. Quando nós estamos na Semana Santa, a gente ouve Isaías falando do servo sofredor de Javé, que para nós também é Jesus. No Natal, a gente ouve Isaías falando da vinda do Messias, do menino que vai nascer, também é uma prefiguração da vinda do Senhor. E hoje tudo o que o profeta Isaías fala é o que irá se transformar o mundo quando o Messias vier. Quando ele vier, os mudos irão falar, os cegos irão ver, os surdos ouvir, aonde há terra seca irá brotar água. Toda esta transformação acontece quando o Messias está presente. O profeta começa dizendo assim: dizei às pessoas deprimidas. Eu acho que na época de Isaías já tinha depressão então. Criai ânimo. Nós vivemos numa época onde a depressão tem se tornado tão aguda, quando não tratada, quando não entendida na família, como casos até mesmo de suicídios. Tem alguém depressivo na sua casa? Isaías está dizendo: criai ânimo. Vendo um pouquinho no Correio Brasiliense, no Brasil, 800 mil mortes de suicídio. DF no passado, 167, mas acho que ainda é muito maior. Até maio, 47. Isso porque, em alguns lugares, não são divulgados. Dentro da polícia militar, há um grande número de suicídio. Na UNB, vocês já viram esse ano alguns casos de suicídio. Entre jovens tem crescido muito. E a gente olha a vida dessas pessoas, você parece que não falta nada. Tome cuidado, porque o suicídio e as depressões que pode acentuar-se as outras coisas, às vezes acontecem em famílias que estão cada vez mais se tornando desestruturadas. O que é uma família desestruturada? É aquela que tem 5 filhos e cada um tem no seu quarto uma TV de plasma, o último celular e um frigobar. E na sua cozinha também uma TV para você fazer comida junto. No seu banheiro, uma TV em frente do seu vaso para as suas necessidades. E aí a gente fala: mas aqui em casa tem tudo. Eu dou tudo para eles. Cuidado, porque o tudo material pode ainda criar pessoas vazias. Dê tudo sim, mas que nesse tudo esteja incluído carinho, amor, compreensão. A família estruturada é aquela que vai ter a força, quando alguém está deprimido, dizer para ele, como Isaías: meu filho, cria ânimo, coragem, não deu certo, não passou, porque hoje o jovem não está sabendo lidar com frustração. Não passou na prova, vamos lá, coragem, continua. Não deu certo, amanhã vai dar. Fala assim para a pessoa que está do outro lado: criai ânimo. Se for da sua família, se não for, não faz isso não, tá? Pega na bochecha, se for parente. Cria ânimo.
Acorda, meu irmão, é hora de viver. É isso que o profeta Isaías está nos falando hoje. Segunda leitura, São Tiago. Nós já ouvimos ele lembrando a gente domingo passado. Ele está falando para nós assim: meu irmão, minha irmã, uma fé que não tem obra, é uma fé chocra. A fé, para ser verdadeira, tem que ser traduzida em obras. A fé não discrimina. Voltando aí na primeira leitura, a gente tem que lembrar que a gente está ali em Isaías num período de exílio. No exílio tem muita gente voltando para construir a vida. Tem muita gente que ficou lá no exílio, porque conseguiu fazer a sua vida. Agora, o surdo, o mudo, o aleijado, vai ter que voltar, porque é alguém que não tem vez lá. E principalmente para esses, Isaías está dizendo, para começar a vida de novo, criar ânimo. E Tiago está falando para nós, a nossa fé tem que ser traduzida em obras. Nós cantamos isso domingo passado, mas vale a pena recordar. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. Só tem sentido se traduzida na vida, testemunhada no amor pelo irmão. Vocês aqui, vocês lembram o ano que vocês foram batizados? Lembra, irmã? A irmã foi batizada em 62. Vou dizer uma coisa para você. Se a sua fé é a de 62, irmã, se a sua fé é de quando você for batizado, se a sua fé é da primeira Eucaristia, se a tua fé é de quando vocês casaram, tome cuidado. A fé tem que ser nova. Se a sua fé for a mesma do seu batismo, como que você vai lidar com as situações difíceis, desafiadoras, que você vai ter que enfrentar hoje? Por isso, hoje nós temos que pedir que Deus renove a nossa fé. Nós temos que ter uma fé nova, uma fé de hoje, que seja capaz de nos ajudar a lidar com o que nos é apresentado hoje e não desistir. Quem tem fé não desiste, mas a fé tem que ficar madura. A fé tem que evoluir. Se a tua fé for de criança, você vai lidar com situações novas, como se fosse de criança. O evangelho de hoje, nós estamos no meio do capítulo, no meio do evangelho de São Marcos. No evangelho de São Marcos, Jesus é um missionário, é um itinerante. Ele sempre está caminhando, visitando cidades. Hoje, ele sai de Tiro, vai para Sidônia, em alguns mapas Sidom, passa pelo mar da Galileia e visita a região da Decápole, que são as 10 cidades. Toda essa região é um território pagão. Por isso nós temos aqui duas interpretações. A primeira é que o pagão, ele é surdo para ouvir a palavra de Deus. O pagão é aquele que não quer ouvir a palavra. Por isso que o evangelho vai curar um homem surdo. A segunda interpretação, Jesus é aquele que vai ao encontro dos discriminados, dos pagãos. Porque o religioso dessa época, ele diz assim: eu sou religioso, portanto, eu sou o fiel. Todo aquele que não é da minha religião é abandonado por Deus. Quando Deus visita essa região pagã, ele está dizendo para esse povo: Deus está também visitando vocês. E aí, nesse lugar, não é Jesus que vai ao encontro desse homem.
eles trazem um homem para Jesus que está surdo e que fala com dificuldade. Eles ainda não conhecem totalmente milagres. Nós que somos da religião, para nós isso é algo comum, milagre. Para eles não. Tanto é que eles pedem para Jesus impor a mão sobre esse surdo. Porque impor a mão também é um gesto curador. E Jesus agora vai começar com alguns gestos de ressurreição da vinda do Messias. Primeiro gesto, ele tira esse homem do meio da multidão. Se fosse algumas igrejas pentecostais que a gente vê na televisão, esse homem ia ser curado na frente de todo mundo. Ia espernear, berrar, porque precisava ser visto. É bom você prestar atenção como que Jesus cura, tá bom? Ele pega esse homem e se retira com ele. Tira ele da multidão. Eu gostaria de dizer para você, se na tua vida tem gente que só te deixa para baixo, que só fofoca da vida dos outros, que você conversa, parece que você sai com uma sensação que te esgotou toda a sua energia. Meu irmão, sai de perto. Ah, padre, mas Deus manda ficar perto. Tá bom, mas tem hora que a gente tem que sair de perto. Quem só te faz mal, está só te colocando para baixo, sai de perto. Esse homem que era surdo e com a dificuldade de falar, porque a pessoa surda, que não ouve, pode também desenvolver uma dificuldade de falar. Por não ouvir, se torna às vezes difícil executar a fala. Pode, não estou dizendo que é, mas por não ouvir, pode também desenvolver uma pseudo-mudez, uma dificuldade da fala. E esse homem, você sabe que na época de Jesus, as doenças não eram compreendidas. Alguém com lepra era alguém amaldiçoado por Deus. Se esse homem estava surdo e com dificuldade de falar, também tinha sobre ele uma carga religiosa e moral. Muitos estavam dizendo para ele, você está assim por causa do pecado dos seus pais. Você está assim porque Deus te amaldiçoou. E não é assim. Mas ele está carregando tudo isso. Por isso que é bom de vez em quando a gente pegar na mão de Jesus e fazer uma experiência pessoal para poder voltar fortificado. Esse homem, depois de curado, que bom seria, né, que a gente fosse como ele. Desobedecer que Jesus, acho que até vale a pena. Saiu contando e anunciando para todo mundo as maravilhas que Deus fez na vida dele. Ele vai ser um grande anunciador do que Deus fez. Mas primeiro Deus teve que chamar ele do lado. Vocês querem fazer a dinâmica de novo? Na primeira nós dissemos para quem está do nosso lado, criar ânimo, né? Agora vamos aprender a fazer milagre? Você quer ser Jesus, que vai cuspir, ou você quer ser o surdo? Conversa com quem está do seu lado aí. Acho que não é bom não, né? Ok. Mas vocês já aprenderam ali como que faz, né? Jesus tocou com os dedos no ouvido do homem surdo. Isso nos lembra o profeta Elias, que curou um homem com 13 anos com dor de dente, tocando nos seus dentes. Depois ele cuspiu e com a saliva ele tocou na língua dele. A saliva, para esse povo antigo da Bíblia, é algo terapêutico. É algo curador também. E ele desenrola também a sua língua. E imediatamente, ele começa a ouvir. E a sua língua também desenrola. E ele também vai poder falar. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho não está falando simplesmente de uma pessoa surda fisicamente.
Ele está falando das pessoas surdas e mudas, também espirituais, que pode ser todos nós. Veja, o alimento entra em nós pela boca. O alimento espiritual entra em nós pelos ouvidos e pelos olhos. E é o alimento espiritual que define como o nosso coração é alimentado. Se você alimenta a sua vida espiritual só com porcaria, só com fofocas, só com situações de morte, pornografia, tudo isso vai alimentar o seu coração e é tudo isso que você vai ter para também jogar para fora. Quem se alimenta com isso vai ter lixo para distribuir. Se você se alimenta com a palavra de Deus, se é ela que entra pelos seus ouvidos, é ela que vai também alimentar o seu coração. Tendo assim um coração amoroso, compreensivo e justo. E com certeza, um coração assim vai poder sair da boca palavras que dão vida. Hoje de manhã, na missa das 9, junto com o diácono Ronaldo, nós batizamos 18 crianças. No final da missa, do rito do batismo, eu sempre faço um gesto. A gente toca o ouvido da criança e diz assim, Éfata, e toca depois os lábios dela. Éfata significa abra-te. A gente toca o ouvido da criança para dizer assim, Éfata, que o seu ouvido possa se abrir para escutar a palavra de Deus. Que a sua boca possa abrir para que a palavra que você escutou possa ser também anunciada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.